Renan Marques Franklin, é psicólogo formado pela PUC-PR, psicólogo clínico pós-junguiano e ministrante na Arques. Tem mestrado em prevenção e tratamento de condutas de vício pela Universidade de Valência, mestrado em psicologia pela Federal do Paraná, especialização em psicologia analítica pela PUC-PR e especializando em acupuntura pela Ebramec, além de ser um atleticano fanático, trilheiro assíduo e detentor de presença física. Vai lá, Renan, tua vez. À vontade. Valeu, obrigado, Neto, pela apresentação. Vicente, parabéns pela fala. Acho que ficou muito bom. Você foi falando da questão do neoliberalismo e eu fui pensando como isso se costura com o meu tema, né? Eu acho que você fala de um movimento mais recente, socialmente, e eu resgato um pouco uma questão mitológica lá, antiga, que talvez diga respeito a outro tempo, que parece que, primeiro momento, assim, parece que não se encaixa, que é exatamente o oposto, mas conforme você foi trazendo, é interessante ver o quanto isso que eu vou comentar ainda está vivo e aparece, inclusive, no contexto, talvez especialmente no contexto do neoliberalismo também, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade como um ato político da psique, né? Foi uma fala preparada exatamente para esse evento, então eu tentei trazer um pouco o tema do evento, né? Um pouco da parresia, um pouco da questão da ansiedade e da política, como isso tudo se costura. Então, vou começar falando um pouco sobre a parresia de forma geral, depois das dificuldades que eu encontrei para montar essa fala, depois sobre Pan, exatamente, né? Uma figura mitológica muito ligada à ansiedade. Depois sobre alguns conceitos que eu encontrei sobre política, como eu não costumo falar sobre isso, antes de falar sobre política, eu fui pesquisar um pouco os conceitos que eu encontrava sobre tal, o que se trata, afinal, a política. Depois uma relação do uni e do poli, encontrados tanto na política quanto em Pan, né? Aí a ansiedade cultural, que o Lopes Pedraza traz, um pouco da minha tese de mestrado, que foi na questão da ansiedade, pensar a política na psique e talvez alguns ideais que pelo menos eu tenha dentro disso, né? Então, quando eu fui pegar a questão da parresia para tentar entender sobre o que isso se trata, né, foi muito curioso que eu encontrei a questão da etimologia da palavra, né, que aí vem pan-rema, ou seja, a questão do dizer tudo, né, o pan enquanto tudo e o rema enquanto dizer. Então, eu já estava pensando em trazer um pouco sobre pan, né, então como que isso talvez se relacione. E aí que eu encontrei basicamente sobre a parresia seria exatamente essa ação conjunta, né, daquele que aceita falar aquilo que verdadeiramente pensa e daquele que escuta e aceita escutar, né, e aceitar que aquela é a verdade do outro, por mais que isso incomode, por mais que isso rompa algumas ideias, alguns ideais, algumas imagens. E isso não depende de uma profissão, não depende de uma formação, não depende de um curso, mas é uma atitude que, que se impõe no dia a dia, né? Como uma necessidade mesmo. E eu fiquei pensando como que eu vou falar isso, né? Talvez tentar propor um pouco de parresia, não só falar sobre ela, em um evento majoritariamente, imagino que habitado por psicólogos, né? E muitos junguianos, e por ser um evento organizado pela Arques, talvez muitos também de Curitiba, e eu vou trazer talvez uma ideia que rompa, que fale algo que tire as pessoas do conforto,
habitando a mesma bolha é muito difícil, né? Eu também psicólogo, junguiano, de Curitiba, então, o que que eu posso trazer de tão diferente que talvez vá romper isso, né? Então, acho que teriam alguns caminhos mais curtos para essa fala, talvez eu criticar o governo atual, que seria um caminho muito mais simples para mim, muito mais fácil, né? E dizer o que que isso tem a ver com ansiedade, por que que esse governo promove coisas que geram ansiedade, ou mesmo dizer o porquê que a política em si traz ansiedade, mas eu resolvi pelo menos tentar, né, por mais que não seja tão fácil, mas tentar defender que a ansiedade seja algo necessário para a política e talvez trazer esse espírito de pão um pouco para nós aqui no evento, para que isso se torne algo como visto como necessário, né? Então, eu acho que sem ansiedade não há política, né? Porque legal que tem gente de outras áreas de atuação. A Arques geralmente tem gente que participa de outras formações, tudo, né? Eu acho que isso é um pouco da proposta da casa também e enriquece. E exatamente bom que tenham falas que às vezes venham de outras bases, talvez para ajudar a gente junto construir essa ideia que vai tirando a gente dessa bolha, dessa zona de conforto, né? Então, a minha ideia é que sem ansiedade não há política, né? E aí, Panrema, né, como foi dito aqui, dizer tudo, não é só uma fala plural, mas é uma fala de Pan, né? E aí, quando eu falo Pan, a gente diz sobre uma figura mitológica, uma figura que lá na na cultura greco-romana antiga, é um deus meio bode, meio homem, então ele não é nem homem nem bode, ele é isso e aquilo, né, e ao mesmo tempo, tudo isso, né, e as pessoas às vezes entram em choque, assim, né, de, tá, mas o que que ele é, afinal? E se você tentar explicar isso logicamente, você não encontra uma razão, não encontra uma explicação, ele é como é, né, então de certa forma, ele acaba, dentro da mitologia, representando muito uma ideia de uma natureza crua. Ou seja, ele é isso e aquilo ao mesmo tempo. E é assim, né? Então, é uma imagem que, muitas vezes, ela parece relacionada a ideias de virilidade, até de masturbação, de estupro, né? E ao mesmo tempo também né, a palavra pânico, então vem da ideia de pã, de algo que vem e rompe e incomoda. Então a figura de pã, ela vem um pouco nesse contexto, né? E a gente pode até pensar, tá, mas hoje em dia ainda será que é conveniente falar de mitologia, de uma cultura tão antiga, né? A gente vai ver um pouco mais para frente na questão da ansiedade cultural, o quanto que ela está presente. Então, tanto Pan quanto a parresia possuem aspecto rompente de atravessar, rasgar, e largar dilacerado qualquer ideal puro, né? Então, acho que a parresia ela também tem um pouco essa característica de que às vezes a gente tem um ideal, né, com uma tentativa de ser tão puro e aí chega outra ideia que também é verdadeira internamente, que também carrega essa característica e rompe isso, né? E quando eu fui procurar, afinal, o que que é política, né, peguei três autores e foi muito curioso pegar exatamente esses três que eu encontrei. Primeiro, na verdade, eu peguei o dicionário, e aí o dicionário traz a política enquanto algo geral, majoritariamente de forma institucional, né, a política institucional. Então, quando eu encontrei aqui sobre o conceito de política, temos no dicionário uma definição
onde se define pela arte ou ciência de governar, direcionar, administrar ou influenciar uma nação. Então, quando se fala governar, direcionar ou administrar, ele está falando basicamente do aspecto institucional da política, ou seja, eleições, partidos políticos, um representante que é eleito, que cria leis, que vota em leis e que aprova elas ou não para que elas sejam cumpridas, né? Mas ele tem essa palavra, influenciar. Influenciar, acho que diz sobre algo não tão formal. E aí, outra autora, uma autora que eu encontrei, traz exatamente isso aqui, que a política, historicamente, ela foi muito entendida como, por exemplo, dentro da ciência da psicologia, se existe uma ideia de uma unidade monoteísta homem, uma unidade única. E dentro da história também, né, uma unidade, humanidade, como se fosse uma coisa só. E aí ela critica de que não existe uma política, mas existem políticas, né? Porque essa unidade, na verdade, não existe. A partir do momento em que se instauram corpos políticos, ou seja, a gente define quem é o nosso representante, ou quem é o partido que representa os nossos ideais, a gente está perdendo a pluralidade, a gente está constituindo uma única unidade, né, que representa aquele coletivo, e que a construção desses corpos, na verdade, iria contra a política porque padronizaria pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, ideais diferentes, né? Então, ela traz isso de que a gente não deve pensar política de forma institucional, mas que cada ato de influência sobre poderes que a gente tem no dia a dia, cada forma de relação que a gente cria e de como a gente se relaciona com o poder nessa relação, seja através de uma conversa, seja através de uma troca de ideias sobre o que deve acontecer ou não, até os atos de pegar a arma na mão e ir para uma revolução, tudo isso são atos políticos, muito mais do que a política institucional. E aí, o terceiro autor que eu encontrei, ele traz exatamente que a política tem uma dualidade entre o institucional, uno, e a multiplicidade, né? Então, políticas são manifestações sociais de Pan, homem e bode, institucional e informal, esquerda e direita, sendo ambos ao mesmo tempo em que constituem uma unidade caótica, obscena e viril, que guia nossa vida independente da nossa vontade. E aí, sobre esse conflito de que, tá, mas é um ou é vários, né? Dá para a gente pensar a política como uma, ou a política, se for uma, não é política, ela é essa constituição sempre, que tem que ser sempre múltipla, né? Eu peguei um pouco a referência do Lopes Pedraza, que ele fala sobre ansiedade cultural, e aí ele comenta que a civilização ocidental, ela sofre grande influência de dois pensamentos, né? O politeísta, tanto da cultura greco-romana antiga, quanto da grande maioria das civilizações originárias, né, então dos povos indígenas. E essas culturas, elas são politeístas, elas têm, se eu faço uma coisa, eu estou agradando um Deus. Se eu faço outra, não estou fazendo algo errado, mas estou agradando outro Deus. Então não existe necessariamente certo e errado. Eu vou estar agradando uma coisa ou outra, né? Eu vou estar agindo por um Deus ou por outro, sendo possuído por um Deus ou por outro, ou fazendo uma saudação a um Deus ou um outro. Então, não existe algo que é o certo ou o errado, né? E, ao mesmo tempo, a gente também sofre grande influência do cristianismo, que é uma religião monoteísta, onde existe o bem e o mal de forma mais clara, né? O certo e o errado, um código a ser seguido, né? Algo que diz aquilo que a gente deve ou não deve fazer.
E aí, o que ele traz é isso, por mais que a gente não acredite em algumas divindades, seja a cristã, seja as politeístas, ainda assim a gente vive em uma cultura que sofre influência dessas culturas, tanto da monoteísta quanto da politeísta. Então, independente de viver acreditando nesses deuses, a gente, né, a gente vive num país latino, a gente especialmente aqui no Brasil, vive em um país latino, onde às vezes, dentro da sala de aula, dentro do congresso, tem um- uma cruz lá na frente, né, e ao mesmo tempo as nossas palavras, né, então, horas, cronograma, cronológico, vem tudo de origem desses deuses greco-romanos, né? Então, a gente vive em uma sociedade inserida nessas culturas. E aí o Lopes Pedraza ele vai trazer de que, historicamente, quanto mais puro uma sociedade se vê, de que ela tem uma pureza interna, e quanto mais monoteísta a tendência é de que ela seja mais agressiva, mais cruel, né? E aí ele traz como exemplo a Segunda Guerra, e ele fala que isso foi um conflito de duas sociedades que se viam como puras, né? Tanto a Alemanha nazista, quanto os judeus também tinham essa ideia de pureza, e que entrou em conflito essas duas ideias de pureza, de quem afinal que é puro, e acabou desencadeando conflitos. Enfim, claro que com muitos interesses por trás, mas também, de forma geral, o que era passado era essa ideia, né? E aí ele traz essa frase: vítimas e perseguidores, perseguidores e vítimas, dançando juntos uma dança de morte infernal, quase como se toda essa guerra terrível tivesse sido simples pretextos para tornar possível o encontro da sombra de suas purezas faciais, né? Então, aqui ele traz de que a ideia de pureza estava presente dos dois lados, e aí essas duas culturas em contato, elas acabavam desencadeando essa dinâmica, né? E ele expande também, né, além da questão racial, quando ele fala que o capitalismo, com a sua fantasia, ela era biblicamente pura, né? Então, existe historicamente uma correlação entre o capitalismo e o cristianismo, né? E, e do outro lado, do comunismo, da ideia de ser ideologicamente puro. E aí também gerou a questão da Guerra Fria, desse conflito, de que quem é, afinal, que é puro, né? Então, essa necessidade de purificação do coletivo é o terreno fértil para que Pan possa expressar sua voracidade instintiva de caça. Ou seja, quanto mais pureza uma psicologia ou sociedade se propõe, mais invasivo, cruel e sanguinário a entrada do diferente se torna, né? Então, assim como eu comentei da questão de Pan, da questão do estupro, da questão de rasgar essas purezas, essas virginalidades, né? Então, sempre que algo se propõe extremamente puro, quando vem algo, ela vem algo diferente, ela vem dilacerando. Não é algo que é aceito para se conversar, mas ou quebra, né? Ou ela é abafada. Então, até no livro Pão e Pesadelo, o Hillman traz a ideia de que se foi falado na Grécia Antiga, uma época, de que Deus Pão está morto. Quando que foi esse momento? Quando a civilização surge e se expande junto com a ciência, né? E aí, tá, será que então esse lado mais instintivo, mais animal, está morto agora com a civilização, né? E aí o Hillman diz que não, que ele foi abafado, né? E aí ele fala da questão
da sexualidade, de que talvez a psicanálise olhe isso como um recalque da sexualidade, ele fala, não, a sexualidade foi recalcada e Pan também, né? Pan não é igual à sexualidade, mas talvez sejam irmãos em algum sentido, e que também foi abafado, né? E aí, por isso que eu comecei a pensar, quando o Vicente falou da questão, né, do neoliberalismo, será que Pan está morto após a sociedade, na sociedade neoliberal? Mas aí a gente vê o quanto que ele está vivo, né, na questão de que ele traz ansiedade, ele rompe ainda assim, né, ou seja, ele continua vivo de alguma forma, não enquanto a forma greco-romana, né, o pessoal que talvez já esteja estudando Gigres, pense dessa forma de que, tá, mas é uma mitologia que diz respeito a algo lá do passado que não faz mais sentido, porque que a gente ainda está discutindo sobre isso? Se é uma mitologia que a mitologia pertence ao tempo, né? E a gente está vivendo em outro tempo. Então, de fato, eu acho que é interessante pensar nessas diferenças. Não significa que a gente não possa falar de Pan, mas se a gente for falar, saber que o Pan da mitologia grega era uma, e que o Pan da mitologia de hoje é outra, né? Que antigamente Pan era apenas alguém que habitava os bosques, os vales, e que talvez hoje ele esteja, se a sociedade tentou abafar ele dentro da civilização, que ele encontrou suas formas de se proliferar ali dentro também, né? Sobre a política atual, a gente pode pensar, né, será que porque aqui ele trouxe bastante questão ética, racial, né? E aí, será que isso existe hoje? Eu acho que a política hoje em dia, majoritariamente, não se trata disso, mas infelizmente ainda se trata, né? Ainda existe uma segregação de que tem coisa que é pauta de uma etnia, tem coisa que é pauta de outra, tem coisa que é pauta de uma sexualidade ou de outra, né? E infelizmente essa segregação existe porque a sociedade faz segregação, então essa segregação se mostra também na política, né? Mas que também ela aparece, essa polarização, né, de pureza, ela aparece também na questão ideológica, além dessa questão ética. E aí essa crença numa verdade, ela, como ele, o Lopes Pedraza trouxe ali aquela dança, né, daquele que ataca e daquele que é atacado. Eu acho que hoje em dia ainda existe isso e isso aparece na crença na verdade e na justiça atual, né? Então, a pessoa acredita naquilo que ela defende como um ideal puro, muitas vezes, e aí por isso vê o outro como um mal, tão demoníaco, né? E sempre se acredita em uma noção de justiça, né? Ou pelo menos geralmente. E essa justiça ou está sendo implementada, né? E isso acontece porque realmente Deus nos defendeu, Deus nos deu esse direito, ou está nos mostrando o que é o certo, ou é uma justiça que está por vir, né? De que Deus está ajudando o outro ou está permitindo com que a gente sofra, mas que depois isso vai se voltar contra ele e a verdade vai ser mostrada, né? Mas sempre tem essa noção de uma verdade pura que é carregada. E aí essa ideia de que o ideal, né, ele está mostrando uma verdade, é um pouco daquilo da indução da, da, da autonomia dos complexos, né? De que os complexos eles são autônomos, né? Então a ideia de complexo basicamente dentro do Jung vem disso, né? De um aglomerado de conteúdo psíquico que é carregado de autonomia e de energia psíquica, né? Emocional, enfim. E aí existe aquela ideia, né? Que se não temos os complexos nos têm.
Então, se assim for, e se a nossa visão política for pensada enquanto uma autonomia de um complexo, que não necessariamente a gente escolhe ter ou não ter, mas isso nos toma, né, nos inflama, então nossa visão política também nos tem, ou por vezes nos abstém, né? Aqueles casos onde a pessoa é, é totalmente ininflamável por discussões políticas. Então, o ódio pelo outro lado provém da tirania titânica e perversa de nossa visão purista e messiânica de salvadores da humanidade pela nossa verdade. Mas não significa que a abstenção política seja necessariamente uma maior conexão ou aceitação, nem uma incorporação da sombra, pois muitas vezes trata-se apenas de um complexo manco, tão desvinculado e distante que se torna incapaz de mobilizar sua autonomia, habitado por emoções pouco mobilizadoras, né? Eu acho que isso que eu trouxe de um complexo manco, né? Será que é possível esse complexo sempre algo carregado de energia? Né? Eu acho que a energia ela não necessariamente seja uma energia que mobiliza, né? Ou se tem outras coisas que nos mobilizam, não significa que ali não haja alguma energia, né? Então acho que sim, dá para a gente pensar em um complexo talvez que não mobilize, né? E aí se a gente pensar dentro do campo da psicologia, essa discussão do uni e do poli, né? Será que existe algo que organiza ou será que a psique ela é plural dentro dela? A gente está falando também de uma discussão de ideia do si mesmo, né? De uma junguiana mais clássica, onde existe uma organização do si mesmo em prol de um uni, de uma unidade, né? E, de outro lado, de uma ideia de si mesmo mais arquetípica, mais humaniana, que fala da pluralidade presente dentro desse si mesmo. Particularmente, essa segunda visão me atrai mais, me parece fazer mais sentido, né? E aí, o si mesmo, ele não tem um centro que organiza, que dá essa unidade, mas ele é o coletivo das organizações autônomas e que vão acontecendo ali dentro da psique, entre os complexos. E ele acaba se tornando mais um espaço desses contatos do que necessariamente um direcionamento desses contatos, dessas relações entre os complexos. E aí, quando eu estava vendo as questões de política, né, de conceito, né, uma das autoras defendeu que o homem é apolítico e que a política surge da relação entre eles. Né, e eu acho que isso faz um pouco sentido dentro da ideia do si mesmo riemanniano, de que não existe um direcionamento dado, mas essa política, essa relação entre as pessoas ou entre os complexos, ela se dá pela própria relação, né? Não da, da individualidade de cada um consigo mesmo, né? Até a ideia que o Vicente trouxe de que da importância dessa relação para a construção de si, né? Então, desde o surgimento da polis, a política torna-se um movimento de tentar tornar o uni e o poli concomitantes, né? Assim como o pan, de que é concomitante ser uni e body ao mesmo tempo. O si mesmo é a dinâmica política entre os complexos, que buscam a unidade do si mesmo e a autonomia de suas partes concomitantes. O si mesmo, enquanto complexo, é a própria polis psíquica, viva e habitada. Enquanto arquétipo, o si mesmo seria o governante que rege e une, caso fosse uma democracia. Mas não é, que é o caso da ideia do si mesmo junguiano clássico, né? O eu também não é o governante, por mais que vista uma coroa e sente-se em uma poltrona no centro da praça pública, sua autoridade é exatamente a mesma daqueles que ali transitam, né? Então, a ideia de pensar talvez
o ego, o eu, como centro da psique, né? Uma ilusão daquele que vestiu a coroa e sentou lá. O arquétipo de si mesmo não é governante, mas a própria existência do espaço público, fértil para que as relações aconteçam. A dinâmica psíquica é uma anarquia, onde os complexos assumem a função de Pan e sequestram, possuem e rompem as regras vigentes, ao mesmo tempo que com isso satisfazem suas necessidades e, de quebra, salvam psique de sua morte, fazendo alma, sendo protetor e destruidor. O medo traz o eco necessário à relação, né? Então, se a gente for pegar lá na mitologia de Psique, ela tentou se afogar no lago e Pan a rejeitou, ele habitava ali, e tirou ela do lago e acabou salvando ela com isso, né? E aí a reflexão que o Lopes Pedraza também traz sobre isso, e o Hilme também, de que esse medo, né, essa vivência com Pan, foi necessária para que a psique fosse salva, porque sem o medo não se cria tanta relação com a questão e não se produz tanto eco, tanta pensar sobre, né? Então, se a gente não tiver medo do que, acho que a última eleição, né, todo mundo estava com medo do que fosse acontecer e se produziu muito discurso político a partir disso, né? Talvez fosse algo mais tranquilo, que a gente não tivesse medo do que fosse acontecer, as pessoas não discutiriam tanto, não falariam tanto sobre, não pensariam tanto sobre, né? Então, sem PAN, não há medo de que as coisas deem errado, não há procura à clínica, não há empenho para uma discussão. É o eco e o resgate da psique afogada que produz, que mantém a esperança de que as coisas podem dar errado, mas que ainda não deram. É a sensação de que ainda temos liberdade de ao menos tentar fugir, né? Eu digo isso porque a questão da ansiedade, né? Por que que a ansiedade ela surge? O que que seria essa ansiedade? É um medo de que algo possa dar errado, ou se vai dar errado, possa dar mais errado do que talvez não dê, mas ainda existe a possibilidade de se fazer algo sobre. Porque se não existe liberdade, se não existe possibilidade do que se fazer, a ansiedade não existe, porque isso vai acontecer e ponto, a vida é assim e ponto. Aquela frase, né, que ele, acho que era de um personagem da TV, né, ó céus, ó vida, né, ou seja, a vida é assim, não posso fazer nada, né, vou ter que me contentar com isso. Então, se o meu corpo ele produz hormônios de estresse para agir, é porque eu ainda acho que eu posso fazer algo sobre isso. Ou evitar, ou se eu não puder evitar, pelo menos que a dor seja menor, o prejuízo seja menor, né? E aí o existencialismo ele vai trazer a ansiedade como uma vertigem de liberdade também, porque em alguns momentos nós nos vemos objetos da vida, né? A vida nos dá limite, ela, independente do que a gente faça, determinadas coisas vão acontecer, né? Independente do que a gente faça, determinado presidente vai ser eleito, então a gente é objeto disso, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode ainda fazer coisas. Eu posso tentar entender o outro lado, eu posso tentar explicar para os meus amigos do porquê que eu tenho essa visão, talvez eles também tenham, talvez eles conversem com outros amigos, essa ideia se expanda. Então eu também tenho uma liberdade dentro disso. Então a gente é sujeito e objeto ao mesmo tempo da vida, né? Eu não posso escolher se eu quero nascer um elefante ou uma pessoa, eu nasci pessoa. E eu vou ter que me contentar com isso o resto da vida. Eu poderia querer ficar lá comendo e não pensar em política o dia todo, mas não é uma escolha minha. Eu nasci pessoa, né? Mas dentro disso eu tenho algumas liberdades. Eu posso votar em um, posso votar em outro, posso discutir política, posso me abster, né? Então essa ideia de eu sou objeto ou sujeito da minha vida, eu posso fazer algo ou não, né? Seria essa vertigem de liberdade que o existencialismo traz como ansiedade.
Estamos nessa dança em que desviamos, nos aproximamos, rodeamos, somos puxados e conduzidos por nossos próprios pés e patas, diariamente negociando com nós mesmos favores e subornos em prol de satisfazer desejos e necessidades maiores, melhores ou por vezes apenas mais imediatas. Negociação é essa que não acontece sem a existência de um caminho escolhido e uma multiplicidade deixada de lado, nem mesmo da responsabilidade sobre as consequências dessa escolha, que por vezes nem se sabe de onde veio. Né? Então é a ideia de que ao mesmo tempo a gente tem essas escolhas, a gente é puxado por nossas escolhas e a gente puxa nossas escolhas, ou seja, ao mesmo tempo que a gente pensa, reflete sobre, que a gente consegue mudar, os complexos são autônomos e eles vão fazendo as coisas com a gente. Então, nós somos puxados e puxamos tanto a vida quanto nós mesmos, né? E aí eu, no meu mestrado, acabei encontrando esse conceito meio geral do que é a ansiedade, porque mesmo dentro do campo junguiano é muito difícil a gente ter um conceito muito fixo de que tal coisa é tal coisa e pronto, e em toda a obra junguiana vai ser isso. Não, é geralmente algo muito contextual, ou que a gente entende a ideia, mas que não existe um conceito. Então, como essa resposta ao medo por algum prejuízo psíquico que ainda pode ser evitado ou minimizado. E aí a gente pode pensar um tipo, uma categoria de ansiedade, tipicamente política, talvez, que é a ansiedade cultural, né, que é um conceito que o Pedraza explicou naquele sentido, dessa conflito entre o uni e o poli, mas que outros autores vão trazendo em outros contextos e que às vezes aparece também a mesma ideia como ansiedade coletiva, ansiedade social, ansiedade do real, ou ansiedade endêmica, que basicamente seria de conflitos culturais ou entre povos disputando interesses e espaço, projetando o mal no outro, ou como expectativa cultural do exercício de papéis. Então, a gente talvez possa pensar esse tipo de ansiedade como uma ansiedade tipicamente política, mas acho que toda ansiedade ela é política, né? E também toda política ela pede um pouco de ansiedade. Então, por mais que tenha esse tipo de ansiedade, toda ansiedade ela envolve a questão da política, né? E aí isso que eu comentei da gente ter liberdade de fazer aquilo que quer ou não, né? Ela gera ansiedade por quê? Porque tem um intermediário aí que é a culpa, que vem dos ideais, né? Porque se eu não tiver um ideal, não importa o que aconteça, né? Enfim, se eu for bom ou se eu for mal, se eu matar ou se eu for morto, não tenho ideal, né? Agora, se eu tenho um ideal de que eu quero construir tal tipo de vida para mim, ou que eu quero ser um tal tipo de pessoa, que eu quero ser um tal tipo de namorado, um tal tipo de professor, eu vou me esforçar para produzir uma aula, vou me esforçar para que o namoro dê certo, vou me esforçar para que a minha mãe fique feliz, eu tenho um ideal enquanto tipo de filho, enquanto pai, então eu vou me esforçar para produzir aquela relação que eu desejo com a minha filha, né? Então, existe um ideal e se eu não correspondo a esse ideal, eu me sinto culpado. E aí vem a ansiedade como uma busca, talvez, por corresponder a esse ideal em contraparte da culpa. Só que a culpa ela é uma construção, dentro desse contexto monoteísta, politeísta, muito monoteísta, né? Porque, como eu disse, se eu encho a cara de vinho, talvez Apolo fique puto comigo, mas Dionísio vai estar feliz que eu vou estar promovendo uma homenagem a ele, né? Então, não tem certo ou errado. Agora, dentro de um pensamento monoteísta, onde existe algo que eu devo fazer, que é do bem, e algo que é do mal, aí eu tenho sentimentos de culpa, né? Então, sem liberdade não há culpa, e sem culpa não há ansiedade, pois não há o que fazer. E a discussão daquilo que deve ser feito é um ato político. Então, sempre que eu decido defender um ideal, ou que eu estou ansioso por isso ou por aquilo,
eu estou em um movimento político comigo mesmo, de que comigo mesmo e com a sociedade, né? De que eu vou defender tal coisa e eu vou fazer tudo para que isso dê certo, e eu fico ansioso caso tenha o risco de não dar, porque exatamente se não me importa, não existe a política aí dentro, né? Se o monoteísmo traz culpa, é pela sua rigidez de ideais, incapazes de adaptar-se às necessidades reais, que por vezes conflitam valores e ideais incompatíveis em alguns momentos. A escolha deve ser aquela certa, aquela inequívoca, onisciente e onipotente, né? Então eu fico ansioso porque eu tenho que preparar uma aula, mas ao mesmo tempo tá um dia lindo de sol e eu tenho o ideal de que eu preciso dar uma aula boa e de que eu tenho que aproveitar o dia de sol para pular na piscina, né? Então, são ideais que estão conflitando, né? E aí o monoteísmo, ele às vezes não consegue se adaptar para que esses ideais sejam ambos válidos ao mesmo tempo, porque a gente precisa fazer essas escolhas e precisa fazer a escolha certa, né? E que tem que aproveitar o aniversário, inclusive. É, então, o, se eu for pensar assim um ideal, é, pensando tudo isso, a questão da parresia, né? Será que a parresia ela pode trazer um direcionamento de ideal político para a gente? Olha, acho que seria ideal, né, se os políticos se permitissem falar e ouvir a verdade sobre si, e se nós, né, enquanto seres políticos também, por mais que não com cargos políticos, nos permitíssemos falar a verdade, também ouvir aquela verdade do outro, sem ficar só argumentando, mas ouvir verdadeiramente. Eu acho que a parresia talvez dê um direcionamento ideal de por onde a política pode ir, mas acho que isso parece um pouco ideal demais e longe das possibilidades, né? E às vezes até parece incompatível com o campo da política, né? Exatamente pela necessidade extrema que se tem de construir uma imagem não verdadeira para construir votos e você tá com o cabelo muito arrumado, você precisa de apelo do povo, vai lá, desarruma o cabelo, joga uma aguinha na cara para parecer que tá suado, e aí volta pro discurso de outra forma, né? Que nem já aconteceu. Então, talvez a gente tenha dificuldade de ver dentro do campo político um campo fértil para parresia. Mas a gente talvez possa começar mais de perto, né? Talvez pela própria psicologia, né? E aí eu vejo que a psicologia riemanniana, ela se propõe, de certa forma, a isso, pois é uma psicologia junguiana, que ao mesmo tempo critica a própria psicologia junguiana, e ela fala verdadeiramente isso e expõe e escuta dela mesma, talvez, né? E tanto da psicologia junguiana clássica, quanto dos próprios limites dela mesma, né? Quando o Hillman fala lá, o posicionalismo dentro da teoria é algo questionável, que não existem opostos, isso é uma construção, tal. E só que ao mesmo tempo a gente está aqui falando de conceitos e esses conceitos também são apenas ideias que se relacionam mais ou menos com os fenômenos psíquicos reais, mas ao mesmo tempo a gente tem que se comunicar através de uma linguagem, essa linguagem é feita de opostos, então a gente não tem como fugir disso, e, e é isso, eu sei que existe essa falha, que eu estou dizendo que opostos não existem, e estou me comunicando através de palavras opostas, mas é o que dá para fazer, né? Então, quando ele propõe isso, ele fala, tá, não é ideal, mas eu estou falando sobre os defeitos e aceitando que eles existem, né? Então, eu vejo dentro da psicologia arquetípica
campo fértil onde talvez isso seja aceito, né? Eu acho que é isso, eu tentei trazer um pouco dessa relação de PAN com a ansiedade, de que se não existir uma ansiedade, é porque não existe esse atrito entre diferentes, né? Ou esse conflito entre o uni e o poli ao mesmo tempo, dentro da mesma coisa, né? E tanto a política quanto a própria psique, ela é esse movimento de que ao mesmo tempo ela é uma coisa, ao mesmo tempo ela é várias. E que se a ansiedade sumir é porque essa pluralidade deixou de existir em algum momento. Ela se unificou, né? Então, talvez pensar aí, eu trouxe a questão da mitologia de Pan como uma ilustração, porque talvez a gente pensar o quanto que isso que ao mesmo tempo angustia, rompe, sequestra, domina, mas ao mesmo tempo ela é aquilo que vai salvar a psique e promover talvez um vínculo ali de uma possibilidade de reflexão e uma criação de uma alma a partir disso, né? Então, é isso, minha fala, Brian.